E aí pessoal, Portes aqui do portestrader.com.br. Eu estou olhando aqui para a mini Nasdaq, hoje é 17 de fevereiro. Eu estou marcando agora as baixas e as altas que podem servir como suporte e resistência aqui para a gente não estar comprando na resistência ou vendendo no suporte. É sempre importante saber onde que esses níveis estão no gráfico. Eu estou um pouco atrasado aqui para a festa, a gente já subiu bastante. Então o que eu estou esperando agora? Estou esperando, a gente está vendo aqui que tem uns candles verdes de força para o pessoal da ponta compradora. Eu estou esperando uma continuidade dessa força para o lado comprador, ou uma fraqueza e um início de força para o lado vendedor. Nesse caso, a gente vai estar esperando então uma baixa mais baixa e uma alta mais baixa para a gente poder pegar esse início de nova tendência. Eu estou tentando, agora 17 de fevereiro, eu estou tentando identificar um topo acima dessa alta que a gente colocou aqui agora, porque se a gente entrar para o lado comprador aqui nessa operação, a gente precisa saber onde que vai ser o nosso alvo. Mas até agora a gente não tem nenhum ponto de topo. Agora estou marcando aqui o Fibonacci, marquei 50% do Fibonacci só para saber se a gente começar a descer aqui. Eu quero saber onde que seria esse 50% do Fibonacci, que é uma área bastante que normalmente é sempre usado como suporte quando a gente desce nela ou sobe nela. Aqui eu estou tentando diminuir o gráfico para ver se eu acho algum topo. Não tem nenhum topo acima da onde a gente está agora. Então se a gente entrar para o lado comprador, como a gente não tem um topo para a gente usar como alvo, a gente vai ter que fazer um scalp. Quando a gente não tem aonde colocar o nosso alvo, galera, a gente tem que fazer scalp. O que seria o scalp? O scalp é uma operação que a gente abre para aproveitar a tendência. A gente vai a favor dela, mas a gente não tem um alvo definido. Normalmente a gente entra e sai rapidamente para coletar um lucro razoável, mas a gente não está esperando, já que a gente não tem um início de nova tendência, a gente não conseguir esse início de nova tendência, igual o desenho aqui agora, baixa mais baixa, alta mais baixa, e a gente também não tem um alvo em vista, porque a gente não tem um topo, a gente pode estar fazendo um scalp se a gente continuar para o lado comprador. Se a gente ver aqui a reversão da tendência e entrar para o lado vendedor, a gente tranquilamente pode descer ali para os 50 do Fibonacci ou para o nosso fundo mais próximo, que está exatamente naquela primeira linha azul aqui embaixo. A gente começa a ver aqui que a gente começa a ir para os lados, a gente está começando a consolidar aqui em cima. Essa linha aqui marca a nossa alta do dia. A gente precisa ver força do lado comprador para poder entrar nessa operação de compra, ou fraqueza do lado deles e força para o lado vendedor para ir junto com o início da nova tendência. Até agora a tendência é de alta. A gente vê aqui que a ponta compradora já começa a colocar uma alta mais alta aqui, um novo topo. A gente vê um super candle de força, mas eu ainda não vou entrar porque a gente recém veio de uma alta ali. E recém veio de uns candles medianos de força para o lado comprador. Então aqui eu não considero isso aqui uma boa entrada para mim. Principalmente porque essa linha aqui, se a gente não segurar ela pode servir como suporte para a ponta compradora. Aí sim a gente pode entrar para o lado comprador. Agora se ela não segurar, a gente provavelmente, se ela romper para baixo novamente, a gente vai ter mais chance de colocar uma alta mais baixa e uma baixa mais baixa para poder pegar essa tendência no início, na virada dela. A gente vê aqui a resposta da ponta vendedora logo após aquele candle de força. Então a gente já imagina que aquele candle que explodiu para cima ali foi provavelmente um candle de stop, que vários traders viram aquela alta do dia ali, depois de ter subido desde meio-dia 50 aqui, a gente subiu sem parar. A gente viu aquele super candle que provavelmente foi stop do pessoal que estava naquela alta, naqueles candles de incerteza, aqueles dojis ali anteriores a esse candle de força. Eles devem ter pensado que a gente ia começar a reverter,
abriram a operação de venda e colocaram o stop deles ali em cima. Como a gente ultrapassou, os stops deles foram acionados e a gente teve aquele candle de força. Foi exatamente por isso que eu não entrei também. Porque a gente vê que o próximo candle é um candle vermelho de resposta da ponta vendedora, já trazendo, se eu tivesse entrado ali, a gente já estaria no negativo agora. A gente está vendo agora que a gente já está no quarto candle lá em cima, na mesma alta. Eu vou deixar minha ordem de compra aqui parada já no gráfico. Essa plataforma oferece essa funcionalidade. A gente pode deixar nossa ordem parada aqui no gráfico sem ser executada. Aí a gente pode pegar ela, arrastar para cima e para baixo, para quando a gente estiver na hora de entrar. Assim evita de acontecer alguma coisa, um movimento muito rápido aqui e a gente não dá tempo da gente entrar. Então a gente já deixa ali com um contrato. Assim eu posso pegar ela e arrastar. Caso aconteça um movimento muito rápido, eu só arrasto ela aí para baixo e entro no movimento. Então a gente tem essa linha aqui embaixo que pode ser usada como suporte, que é a linha vermelha aqui, a média 26 que eu uso. Que normalmente tem muitas pessoas, muitos traders que costumam fazer operações baseadas nas médias. Então a gente sabe que a gente chegando ali pode acontecer uma certa oscilação para o lado comprador, já que a gente está vindo de uma tendência de alta e a gente chega ali, a gente vai estar começando a descer e bastante gente espera essa descida, essa batida nas médias para entrar na operação de compra, nesse caso, que a gente está subindo. Qual que é a minha expectativa? A gente está vendo que lá em cima a gente colocou 4 candles praticamente da mesma força e a gente colocou todos eles bateram a mesma alta. Tem aquela linha lá em cima. A gente teve esse candle super grande aqui pro lado comprador, que não foi totalmente de força, porque eu acredito que tenha sido por conta de stops. E por conta disso a gente já teve na sequência a resposta da ponta vendedora. A gente vê que foi justamente por conta de stop aquele candle verde, porque a gente não continuou após ele. A gente teve 1, 2, 3, 4, a gente está tendo 4 candles de incerteza logo após aquele super candle verde, então ele não era completamente um candle de força para o nosso lado, da ponta compradora. Qual a expectativa aqui? A gente bateu 4 vezes lá naquela mesma alta, então eu estou esperando uma descida da ponta vendedora. A gente espera eles darem uma descida, que eu estou ajustando o Fibonacci. Ajustar um pouquinho mais para cima, que seria o Fibonacci 50% aqui. Lembrando, o Fibonacci 50% é uma área bastante procurada como suporte e resistência. No caso, se a gente descer ali embaixo, aquela área pode ser usada como suporte. A gente vê agora pela 5ª vez a gente testando aquela linha lá em cima sem força para poder romper ela. O que isso significa para quem está assistindo aqui e pensando em comprar? A gente já começa a ver que a ponta compradora já não está tão forte assim nessa tendência. Porque a gente tentou 4 vezes tirar aquela linha lá de cima, colocar uma altinha, nem que seja por 1 centavinho, a gente não conseguiu. E agora a gente está vendo uma resposta da ponta vendedora, mas isso ainda não é indicativo de que a gente está começando uma tendência de queda. Lembrando, para a gente poder pegar essa tendência no início, a gente precisa de uma alta mais baixa e de uma baixa mais baixa. Até agora a gente só está na alta, a gente continua na tendência de alta. Se a gente quiser comprar aqui, a gente vai estar olhando por oportunidades de compra. Agora, se a gente começar a botar alta mais baixa e baixa mais baixa, a gente vai estar no lado vendedor. Eu coloquei também a minha ordem de abertura da ponta vendedora aqui embaixo, só para garantir, caso eles comecem a mostrar muita força aqui, a gente vai estar abrindo a operação de venda. Minhas 2 ordens no gráfico, independente de qual lado for, a gente sabe que se a gente ir para cima, a gente precisa da confirmação de força da tendência, da própria tendência. A gente já está subindo, então a gente precisa de candle de força verde confirmando a tendência. Se a gente começar a descer, eu já estou com a minha ordem aqui embaixo também,
de venda, já para garantir que qualquer coisa eu arrasto ela e a execução acontece. A gente já está aqui por acho que 9 ou 10 minutos por aí. Não sei quanto tempo essa operação pode demorar para aparecer, mas a gente está fazendo análise aqui, a gente está vendo ao vivo o que está rolando no mercado. Hoje é 17 de fevereiro, a gente está vendo que essa linha aqui em cima está segurando eles. A ponta compradora está respeitando essa linha aqui em cima, a gente tentou várias vezes romper e não conseguimos. Isso nos dá uma certa credibilidade para a ponta vendedora, quem está procurando por venda aqui. Quem está querendo vender o mercado está vendo isso também. Agora a gente vê que a gente rompeu aquela linha ali embaixo, que essa linha aqui deveria estar segurando o suporte, a gente rompeu ela, foi de leve, mas a gente deu uma rompida ali. Quem viu esse rompimento vai estar entrando na operação agora de venda. O pessoal que gosta de entrar bem cedo. Qual que seria o alvo dessa galera que já entrou agora? Provavelmente o alvo deles vai ser naquela linha vermelha ali embaixo, ou um pouco abaixo daquela média. Porque a gente ainda não tem confirmação de virada de tendência. Então o pessoal que está entrando agora, eles provavelmente vão estar esperando por um scalp rápido, aquele lucro de 1 ou 2 pontos, só para não perder essa chance aqui. Eu particularmente não gosto de fazer operação sem ter o setup. Se não tem aqui, se eu não começo a ver altas mais baixas e baixas mais baixas, eu não abro a operação de venda. Isso é uma questão de disciplina para a gente poder sempre estar nas operações que ofereçam maior chance de lucro. Então, a gente batendo naquela linha vermelha que pode ser usada como suporte, já que tem muita gente que opera só com base nas médias, é esperado que a gente suba um pouco, porque a gente bateu naquele suporte, teoricamente, e pode descer até lá embaixo 50% do Fibonacci. Isso até agora é só na teoria, né, gente? A gente não tem nenhuma confirmação que isso possa acontecer. Agora é 1h40 aqui no Brasil. Vamos analisar, vamos ver o que está acontecendo aqui. A gente já começa a ver que a ponta vendedora rompeu aquela linha que a gente tinha desenhado ali, que era a alta do dia anterior. Mas a gente não está com tanta força assim pro lado vendedor. A gente tem que mostrar um candle melhor do que 2 dojis, né? Após aquele rompimento ali. A gente teve 2 dojis. Esse candle agora pode ser seja um candle de força pro lado vendedor. A gente está na média, a gente provavelmente vai ter uma subida agora, porque tem gente comprando agora. Nesse exato momento eu já consigo imaginar um monte de gente comprando, porque tem bastante gente, bastante traders que só operam em cima de média, que deixam a ordem parada, igual eu deixei aqui no gráfico, já parada naquela média ali para comprar. A gente vê que a gente já não conseguiu fechar lá embaixo aquele candle, então agora a expectativa é subir um pouco para depois descer, caso a gente comece a reverter a tendência. O pessoal que comprou naquela média ali, provavelmente agora começa a fechar a posição. Isso que seria um scalp, seria uma operação rápida de alguns, de repente 1 ponto, meio ponto. Isso seria um scalp. Realmente aconteceu o esperado, o pessoal realmente comprou ali naquela média. Eu particularmente não faço operações com base em média. Bateu na média ou não, isso pra mim não faz diferença. Eu opero em cima de leitura de gráfico. A gente vê agora uma resposta da ponta compradora. Bastante força esse candle. Mas se eles não conseguirem segurar acima dessa linha que a gente rompeu, lembrando que aquela linha tinha sido teoricamente sendo usada como suporte, a gente meio que consolidou ali um pouco, a gente rompeu, fomos para a média, agora subimos, estamos fazendo uma estrela cadente agora. Se a gente não conseguir segurar acima naquela linha ali,
a gente ainda tem um certo potencial de queda. Agora, a gente segurando acima dessa linha, a gente pode de repente tentar pela segunda vez aquela linha lá em cima, que teve 5 tentativas de rompimento, aquela segunda linha que é a alta do dia agora. Pessoal da ponta vendedora trazendo novamente, tentando novamente romper para baixo aquela linha. Agora a gente está vendo 416750, 416775. A gente observa aqui, vocês estão vendo que a Nasdaq, a mini Nasdaq, opera em quartos, sobe de 25, 50, 75, e cada quarto aqui equivale a 5 dólares. No caso, um ponto completo, um ponto fechado, teria 4 quartos de 5 dólares, 20 dólares em um ponto. A gente já começou a colocar uma alta mais baixa lá em cima, nessa linha que eu estou desenhando agora. Mas tem aquela coisa, a gente colocou uma alta mais baixa, mas a gente continua com aquela baixa ali embaixo. Se a gente só colocar uma alta mais baixa, ainda não é o nosso sinal que a gente espera. Porque a gente ainda tem essa linha aqui, 4163, que foi o fundo anterior que eles tentaram, que é essa linha da média aqui. Eles chegaram ali e subiram novamente. Então a gente usa aquela linha como baixa agora para esperar a reversão da tendência, no caso se isso for acontecer, que é essa linha aqui, que são os 4 passos da reversão da tendência, né, gente? Alta mais baixa e baixa mais baixa. Alta mais baixa a gente já colocou, foi lá em cima aquela linha ali que eu desenhei, a linha na diagonal vermelha. Mas a baixa mais baixa a gente não colocou ainda, então a gente ainda está na tendência de alta. A gente está vendo vários dojis aqui nessa linha. Vários dojis. Fraqueza da ponta compradora de continuar fazendo subir. Mas até agora a gente continua na tendência de alta. Para mim, nada de venda até agora. Eu não estou vendendo aqui porque meu setup ainda não apareceu. O que eu estou esperando? Eu estou esperando um rompimento daquela baixa ali, daquela linha verde, e força pro lado vendedor para mim vender, entrar no candle de força e jogar meu alvo lá embaixo. A gente está vendo força agora da ponta vendedora, mas a gente está mantendo ainda aquela baixa lá embaixo. Se a gente tiver uma resposta da ponta compradora agora, nos próximos candles, porque a gente está vendo que essa aqui é a segunda tentativa da ponta vendedora fazer descer o preço. A gente desceu uma vez para a média, a gente desceu a segunda vez agora para a média. Mas a gente está vendo que se a gente tem uma resposta da ponta compradora agora, é exatamente o que eu estou esperando para a ponta compradora, né? Se eu abrir uma operação de compra, eu quero ver força para o lado comprador. A gente já está na segunda tentativa deles. É aquela coisa que eu falo bastante no meu site. A gente espera eles tentarem reverter a tendência e a gente entra no candle de força após eles desistirem. Quando é que eles desistem? Eles desistem quando eles descem. Eles tentaram 2 vezes agora. Eles desistem quando eles descem e colocam um candle forte de força para o lado a favor da tendência. Eu vou tirar a minha ordem. Vou guardar aqui, vocês vão romper aquela linha da alta mais baixa. Até agora essa linha da alta mais baixa, essa linha vermelha está mantendo ali. Já coloquei minha ordem de compra lá em cima de novo. Vou fechar a minha ordem de venda aqui embaixo, porque eu estou vendo força da ponta compradora. Então eu não quero estar vendendo mais aqui nesse mercado. Se bem que agora colocaram um doji. Eles precisam fechar forte aqui para dar essa chance da gente entrar. Eu quero ver esse candle fechar forte para mim poder entrar. Vou cancelar aqui, vou entrar ali. Larguei minha ordem, entrei, jogar meu stop aqui embaixo. Meu alvo eu arrumo logo na sequência. A primeira coisa que a gente faz quando a gente entra na operação é arrumar o stop.
Essa é a primeira coisa. Entrou na operação, a gente se preocupa com o alvo depois. A gente primeiro tem que ajustar o nosso stop, saber aonde que a gente está protegido na operação. Aqui eu joguei meu alvo na 4174 até agora. Eu tô ajustando aqui ainda. A gente está começando a ver o início de resposta da ponta vendedora agora. Meu ponto de entrada é 41,70. Um contratinho apenas, gente. Para ficar bastante fácil aqui mostrar para vocês a operação feita ao vivo. Tô tentando descobrir onde é que eu vou colocar o meu alvo, porque a gente já viu antes que a gente não tem nenhum topo para usar como alvo. Então eu tô pensando aqui onde que eu vou colocar esse meu alvo. A gente está vendo que a gente está indo para os lados aqui, então eu vou usar... Deixa eu pensar aqui. Meu stop está bem ali, está protegido, abaixo daquela baixa. Por que eu entrei aqui? Eles tentaram 2 vezes descer, bateram 2 vezes ali naquela média. Eu não entrei por causa que eles bateram na média, eu entrei porque eles tentaram 2 vezes descer e tiveram uma resposta rápida da ponta compradora. Se eles não tivessem batido na média, eu teria entrado mesmo assim, porque eu vi uma resposta da ponta compradora que andou de força. Eu ainda estou tentando descobrir onde que eu vou colocar meu alvo, porque a gente não tem nenhum topo para usar como alvo, então vai ter que ser no tato aqui, vai ter que ser um scalp. A gente não tem um alvo. Eu vou descer meu stop aqui para baixo, que a gente está praticamente a um ponto, acho que é 2 pontos de diferença daquela onde estava meu stop antes, e é mais seguro eu deixar ali embaixo do que deixar onde ele estava. Eu vou fazer aqui uma área de consolidação, copiei aquela área, dupliquei e vou jogar meu alvo ali em cima. Essa é uma técnica que a gente usa bastante aqui para operar o mercado americano. A gente está vendo aqui, de olhar aqui nessa alta aqui, a gente está vendo que a gente está indo para os lados, né? A gente não está colocando muito, a gente não está subindo nem descendo, a gente está indo para os lados. Então o que eu fiz? Já que eu não tenho nenhum topo para usar o meu como alvo, a gente tem que fazer o possível aqui para ver onde que a gente pode estar indo. Então o que eu fiz? Eu marquei toda essa área que teoricamente está sendo usada como consolidação aqui em cima, que foi aquele desenho azul que eu fiz. Eu marquei essa área como consolidação, dupliquei essa área e joguei para cima. Isso é uma coisa que a gente faz bastante aqui no mercado americano. Quando a gente não tem um alvo específico para trabalhar, como nesse caso, a gente não tem um topo para a gente jogar, a gente não tem uma alta para a gente jogar o alvo lá um pouco abaixo. Então eu copiei essa área de consolidação aqui e joguei para cima. O que acontece? Por que eu fiz isso? Porque normalmente no mercado futuro aqui nos Estados Unidos, quando a gente está consolidando e a gente rompe essa consolidação, normalmente a gente começa a consolidar ou andar novamente para os lados, mas na mesma área acima. Então a gente está vendo que essa área aqui, que é a linha verde aqui embaixo e a linha branca ali em cima, a gente está oscilando dentro dessa área, certo? Eu peguei essa mesma área, joguei acima da linha branca e joguei meu alvo ali em cima. Por quê? Porque a expectativa, a gente está numa tendência de alta, então a minha expectativa é romper para cima agora e pegar meu alvo lá em cima, 417675. Depois eu faço um post explicando mais detalhes de como que eu fiz essa análise de alvo aqui, porque a gente não tem um topo anterior. Eu procurei lá atrás, a gente não tinha. Então esse alvo tem que ser no tato. A gente não vai jogar esse alvo lá em 4.200 porque a gente não tem uma base para achar que realmente o preço pode ir lá. Mas o preço realmente pode ir naquele 4176, então eu coloquei meu alvo, porque a gente está consolidando aqui embaixo e a expectativa é que eles pulem para cima e consolidem nessa mesma área de oscilação, porém acima, porque a gente está numa tendência de alta. Meu stop continua lá embaixo, 4162, que foi aquela tentativa deles de descer e desistiram.
Aquela primeira vez que eles bateram na média, então meu alvo, meu stop vai ali embaixo e o meu alvo vai lá em cima. Como isso aqui a gente não tem um alvo certo, eu posso movimentar esse meu alvo ainda, caso a gente comece a demonstrar fraqueza aqui pro lado comprador. Posso movimentar. Se a gente tivesse identificado uma alta antes, um topo, de repente na semana passada, a gente não movimentaria o alvo, a gente deixaria lá porque a gente tem uma análise completa. Agora, como a gente não tem nenhum alvo, a gente tem que deixar ali o mais onde a gente achar que pode ser razoável deles subirem, justamente porque eles estão consolidando agora para o lado e a tendência é de alta, então a gente normalmente vai ver uma consolidação acima dessa consolidação agora. A gente viu que a gente rompeu já a linha que estava segurando lá em cima. Agora aqui um contrato a gente está com 20 dólares, 25 dólares, 45 dólares de lucro. Esse aqui vai ter que ser um scalp, gente. Quando a gente opera sem um alvo específico, a gente opera a gente chama de scalp. Porque a gente está indo por um lucro rápido. A gente não está usando um alvo específico lá embaixo ou lá em cima. A gente não identificou nenhum alvo aqui, nenhum topo para usar como alvo, então a gente está fazendo um scalp rápido. Vamos ver como é que a gente vai se comportar agora. A expectativa é atingir sem problemas lá em cima, aqueles 4176. Ainda mais que a gente rompeu agora essa linha que estava segurando aqui em cima. A gente teve duas tentativas da ponta vendedora de fazer a tendência reverter. As duas tentativas foram mal sucedidas. Nenhuma das vezes eles conseguiram. A resposta foi realmente no próximo candle, foi direta da ponta compradora, fazendo subir novamente. E eu entrei na segunda tentativa deles. .4176 é minha entrada. Esse alvo aqui, ó, a única análise certa que a gente tem aqui é do nosso stop, que a gente sabe que a gente tem que colocar abaixo da baixa mais próxima. No caso eu coloquei abaixo daquela baixa ali que estava praticamente a um ponto e meio do meu stop inicial. Tava 1,5 ponto do meu stop inicial. O pessoal colocou uma música aqui no escritório. Então o stop ali embaixo, um pouquinho abaixo daquela baixa que a gente teve. Pra mim não tem nenhuma chance da gente ir ali. Mas como a gente não tem um alvo definido, a gente tem que ir aqui e no tato e na mão aqui no dedo para definir esse alvo aqui no ao vivo. Mercado aberto agora. 85 de dólares de lucro. Um contrato, se você tivesse comprado 2 contratos, isso aí seria o dobro. Para vocês verem como é fácil está começando a ver um doji aqui em cima agora. Pro lado da ponta compradora isso não é tão bom. Mas vocês conseguem ver que é bem simples a gente conseguir tirar um lucro bacana com poucos contratos. A gente não precisa comprar 50, 100, 20, 30 contratos. Com o contrato a gente já consegue aqui praticamente 90 dólares. Isso aí deve dar 300 ou 350 reais. A gente tem lá em cima aquele 4180, que é um número bem chamativo. É um número redondo e pode ser usado como alvo, mas eu não vou jogar lá porque a gente já começou a mostrar uma certa fraqueza de continuidade aqui na ponta compradora. A gente colocar um doji ali. Essa linha aqui que antes estava sendo usada como resistência, teoricamente agora deve ser usada como suporte, né? Os papéis invertem. A gente rompeu, agora a gente volta para aquela linha ali que a expectativa da análise técnica é ser usada como suporte. A gente vê aqui novamente o pessoal da ponta compradora levando o candle lá embaixo naquela média de novo.
Eles tentaram 2 vezes antes e tiveram uma resposta da ponta compradora. Então, teoricamente, como a gente está numa tendência de alta, a gente deve ver uma resposta da ponta compradora aqui também. Mas vamos aguardar para ver o que vai acontecer. A gente já vê que eles recuaram. Chegaram lá embaixo, que o que era um candle forte virou um candle mediano, que na análise técnica de candle, leitura de candle, mostra fraqueza da ponta vendedora. Eles tiveram a oportunidade de levar o candle lá embaixo, fechar forte lá embaixo e recuaram acima da metade. A gente tem aqui essas duas áreas, essas 3 linhas aqui que estão sendo usadas como baixas. E a gente está bem protegido aqui no nosso stop, naquela baixa lá, 4162. Nosso ponto de entrada foi 4170. A gente vê aqui já a resposta novamente da ponta compradora. A gente desceu aquele candle de força vermelho que virou candle mediano. Tocaram na média novamente, recuaram. E agora a gente está vendo uma continuação da ponta compradora. Já fechamos na linha branca. Esse candle aqui abriu agora, a expectativa é continuar subindo. O que aconteceu então? O meu alvo, o que está fazendo o meu alvo lá em cima? A gente já começa a ver que a gente colocou uma alta ali, certo? Que a gente subiu lá em cima, colocamos um doji e descemos 3 candles. Aquele alvo, aquela alta ali em cima, a gente pode estar usando como alvo também. Se eu começar a ver fraqueza aqui da ponta compradora, eu vou jogar o meu alvo ali para cima, ali para um pouco abaixo daquela alta daquele topo que a gente colocou antes. Aqui os candles da ponta compradora, a gente está vendo candles pequenos. A gente vê um doji que acabou de fazer um doji agora. Agora a gente está vendo um candle mediano. Apesar da gente estar positivo na posição, a gente não está tão forte pro lado comprador. Então eu vou descer o meu alvo, vou usar aquela alta que a gente usou antes para fazer esse scalp aqui. 417425 é o meu alvo agora. A expectativa é eles tentarem uma segunda vez, já estão mostrando fraqueza, eles tentarem uma segunda vez, pegarem meu alvo e descerem. Eles provavelmente vão tentar uma segunda vez essa expectativa de tirar aquela alta ali, já que a gente está numa tendência de alta. Vamos aguardar para ver. Eu desci meu alvo, gente. Desci meu alvo para aumentar aqui a chance de execução. O pessoal da ponta compradora, com um pouco de dificuldade aqui. A gente com uma operação de compra, a gente não gosta de ver. A gente chegou perto do alvo agora, hein? Chegamos perto do alvo. Meu alvo que estava lá em cima antes, tive que descer um pouco porque eu vi uma fraqueza aqui da ponta compradora. Desci para aquela alta que eles colocaram ali, na expectativa o que normalmente acontece, eles sempre tentam novamente. Eu desci um pouquinho a mais ali para colocar na abertura daqueles 2 candles vermelhos. 4174 bateu no alvo, não executou. Bateu no alvo, não executou. Executou agora. Olha esse candle aqui. Teria pegado meu alvo lá em cima. Caramba. Teria pegado meu alvo lá em cima se eu tivesse deixado ele. Eu desci o meu alvo. Eu desci o meu alvo porque eu comecei a ver fraqueza da ponta compradora. Putz. Nossa, bem que eles fizeram um super doji agora. Eu desci meu alvo porque eles começaram a colocar fraqueza. Desci meu alvo para aquela alta. A gente explodiu para cima do... se bem que a gente começou a mostrar fraqueza agora de novo. Então, teoricamente, aquela explosão para cima foi de stop, sendo o pessoal deve ter vendido ali. E rompeu para cima e pegou o stop deles.
Então, olha só, pessoal, o que a gente fez aqui? A gente fez um mini scalp. A gente pegou $85, foi uma operação que a gente estava sem alvo, então o alvo teve que ser no tato. A gente teve que trabalhar com o que a gente tinha visto até então no gráfico, que foi deixar meu site aqui para vocês, que foi aquela consolidação. Peguei a consolidação, joguei para cima e joguei meu alvo um pouquinho acima. Não estava esperando. Isso aqui não foi esperado. Eu não estava esperando que eles fossem explodir naquele candle, senão eu teria deixado meu alvo lá em cima. Desci meu alvo porque eu vi fraqueza, foi executado naquele candle. Agora a gente está vendo de novo uma continuação da ponta compradora. Se eu tivesse deixado meu alvo lá, teria sido executado. Mas enfim, é aquela coisa. A gente não está aqui para ser perfeito. A gente está aqui para fazer análise e operar no melhor do que a gente pode fazer em cima da nossa análise. Entrada 41,70 e a saída 41,7450. Foram 4,5 pontos.